E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um vídeo de perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, vamos logo a elas. A primeira é do Decolele. Ele pergunta qual a previsão para a adaptação do mangá para o anime, porque ele tem um receio de que não adaptem o arco de Shibuya inteiro. Bom, a gente ainda não sabe quando que vai vir a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, mas eu acredito, tendo em base logo a primeira temporada, de que isso não vai acontecer, de que todo o arco de Shibuya vai ser adaptado. Isso porque a primeira temporada de Jujutsu Kaisen adaptou justamente mais ou menos a mesma quantidade de capítulos que tem o arco de Shibuya. Então é muito provável que eles adaptem todo o arco de Shibuya numa possível segunda temporada. A gente não tem certeza, nada disso é certo, mas dada a primeira temporada, isso é muito provável. Já a segunda pergunta é do 0700. Ele basicamente pergunta aqui se a Tsumiki está possuída por algum objeto amaldiçoado, e ele também afirma que a Tsumiki já está há algum tempo no jogo do abate, o que provaria que ela é forte, consegue sobreviver a um jogo tão violento. E bom, tem duas coisas aqui que precisam ser faladas nessa pergunta. A primeira delas é que eu não acredito que ela seja possuída por um objeto amaldiçoado, e sim que tenha ganhado uma técnica inata igual a esses outros personagens que a gente tem visto, o Iori, o Reg, todos esses daí. Eles não são possuídos por objetos amaldiçoados e somente têm novas técnicas dadas pelo Kenjaku. E tem mais ou menos duas provas de que esse é o caso da Tsumiki. A primeira delas é que o Kenjaku, ao passar essas novas habilidades para as pessoas, ele utilizou a mutação ociosa ali numa barreira do Tengen, digamos assim. E ele faz isso com um símbolo. Esse é o mesmo símbolo que tem na testa da Tsumiki. E além disso, ela acorda logo depois que ele faz esse ato. Somente depois de passar essas novas habilidades para as outras pessoas que ele libera os objetos amaldiçoados. E aí a Tsumiki aparentemente já estava acordada. Isso acontece no capítulo 136. Então, por causa desses dois motivos, por causa do símbolo da testa ser o mesmo que ele utilizou para dar as novas habilidades às pessoas, e também por ela acordar antes dos objetos amaldiçoados serem liberados, eu acredito que a Tsumiki tem novas habilidades e não está possuída por um objeto amaldiçoado. Já a segunda parte da sua pergunta, dizendo aí que ela já está há um bom tempo no jogo da Bate, ela não está. Na verdade, você tem 19 dias tanto para conseguir pontos quanto para você entrar no jogo da Bate. Muito provavelmente a Tsumiki não fez nenhum dos dois e por isso o Megumi está tão desesperado para conseguir pontos e tirar essas duas regras. A primeira é de que ela precisa matar alguém para sobreviver, isso daí já foi resolvido pelo Itadori, e a segunda, que ainda não foi resolvido, é que a Tsumiki precisa revelar que ela está participando do jogo do abate dentro desses 19 dias. Já o Vini pergunta: se o Satoru Gojo viajasse para o passado e eventualmente batalhasse contra feiticeiros e maldições das antigas eras, como seria o desempenho dele? Ele sairia ileso como quando lutou contra os seus oponentes dos dias de hoje? E bom, essa daqui é uma excelente pergunta e depende da era que ele parar. Porque na era Heian realmente teve muitos personagens ali muito poderosos e provavelmente o Satoru Gojo não seria mais o mais poderoso de todos. Talvez tivesse alguns ali que seriam ainda assim mais poderosos que o Satoru Gojo, porém ele estaria sim com certeza lá entre os mais poderosos. Ele não seria uma pessoa mediana naquela era, longe disso. Tanto é que o usuário dos Seis Olhos, ao longo desse tempo todo, foi sempre um empecilho ao Kenjaku. Então ele sempre esteve muito acima da média e sempre esteve entre os mais fortes. É claro, lá naquela época teve lá lendas que fizeram surgir, por exemplo, o Clã Gojo ou outras lendas que até mesmo o Sukuna reconheceu que tem o mesmo poder do Mahoraga. Essas pessoas realmente podem ser mais fortes que o Satoru Gojo, a gente não tem certeza e provavelmente nunca terá, mas a gente pode garantir que o Satoru Gojo seria sim um dos mais poderosos. Talvez não o mais, mas um deles com certeza seria. Pedro pergunta: tem a possibilidade de um Shikigami ter uma expansão de domínio? Tipo, se o feiticeiro Jujutsu conseguir dominar este Shikigami, ele pode usar a expansão do próprio? E bom, tem duas perguntas aqui e a primeira é que sim, é possível um Shikigami ter uma expansão de domínio. E caso o seu dono tenha ali um controle bom sobre o seu próprio Shikigami, ele possa ter sim uma expansão de domínio. Falando especificamente do Megumi, eu acho que nenhum dos seus Shikigamis venham a ter uma expansão de domínio, até porque o mais forte deles é o Mahoraga e provavelmente ele não tem nem precisa, porque o bicho
bicho é um monstro mesmo. A segunda pergunta é que caso ele domine, ele possa ter essa expansão de domínio. E bom, aqui tem uma variedade de coisas que a gente precisa comentar. Geralmente, um Shikigami é uma criação do próprio usuário. Normalmente, ele não precisa dominar o Shikigami. Essa parada aí de dominar é específica do Megumi porque ele tem vários. Não são a maioria dos usuários de Shikigami que tem vários dessa forma igual o Megumi tem. Normalmente os usuários de Shikigamis eles têm um só, como o próprio Higuruma, e eles já vêm com controle total lá do seu próprio Shikigami. E nesse caso ele não precisa dominar nada para ter a expansão de domínio do seu próprio Shikigami. No caso do Megumi ele precisa dominar porque ele tem vários, mas como eu disse, eu acho muito difícil um deles ter uma expansão de domínio. Acho que o próprio Megumi vai ter uma expansão e nenhum outro venha a ter esse tipo de poder. E uma Horaga deles vai ser com certeza o mais forte. Mas vai saber, né? O Megumi ainda falta mostrar alguns Shikigamis, vai que algum deles tenha uma expansão de domínio, mas é uma coisa que eu duvido. Wolfman, não acha que a habilidade dos 7 terços e hora extra tenha algo além disso? Nanami aguentou um toque do Mahito, fogo do jogo e ficou vivo. Takaba aguentou uma explosão e ficou consciente, depois apareceu sem marcas. Os dois têm em comum uma resistência muito grande para ser só coincidência. Bom, para ser sincero, eu acho que não tem lá muita coisa a mais do que isso não. Eu acho que o que faz dessa habilidade, principalmente a hora extra, algo extraordinário, é a grande quantidade de energia amaldiçoada. E por isso eles ficam mais resistentes. No caso dele ter resistido ao toque do Mahito, eu acredito que seja simplesmente como o próprio Mahito disse, dele ser um xamã já experiente e ter um domínio melhor sobre a própria alma, e isso fez dele um pouco mais resistente à própria técnica do Mahito. Essa foi a explicação do Mahito, é o que eu acredito que seja de fato, e no caso do jogo eu acho que foi porque ele deu um ataque só no Nanami, e o Nanami como um usuário de classe 1, ele tem realmente uma quantidade maior de energia amaldiçoada e isso fez com que ele resistisse a esse golpe. Já o Naobito, ele recebeu um golpe mais poderoso, ele recebeu 2 canhões ali por trás e ele também já estava mais ferido, por isso que eu acho que ele não resistiu aos golpes do jogo, enquanto o Nanami ainda assim conseguiu resistir a esse tipo de poder. Já no caso do Takaba, aí eu acredito que tem algo mais. Eu acho que ele já possa utilizar a energia reversa, coisa que o Nanami não podia, tanto é que ele conseguiu curar o ferimento que ele tinha do Iori, e também, como eu falei no último vídeo, ele talvez esteja utilizando a hora extra, e isso faz dele muito mais resistente do que o normal. Mas fora esses casos aqui, o Nanami é dito pelo próprio Gojo alguém assim que não vai passar um certo limite, que não é alguém extraordinário. Por isso que eu não acredito que a técnica de 7 terços e nem a hora extra tenha algum segredo atrás dessas técnicas e faça deles alguém muito mais resistente, além da resistência natural da própria energia amaldiçoada. Acho que é só isso mesmo. Já o Davi Martins pergunta, quando é que o Itadori vai despertar a técnica amaldiçoada do Sukuna? Bom, essa daqui é uma dúvida que todos nós temos. Acho que não deva demorar assim tanto para ele conseguir despertar mais uma técnica. Afinal, a gente já está no segundo grande arco e talvez ele encontre aí um oponente realmente muito complicado e que faça com que ele acabe despertando uma segunda técnica do Sukuna. A primeira que eu estou dizendo aqui é a habilidade dele resistir a venenos. Mas essa daí realmente não é uma técnica ofensiva, o que a gente realmente quer ver é uma técnica que esbagasse o seu oponente. Isso por enquanto o Itadori não teve, porém eu acho que não deva demorar tanto assim. Acho que no final desse arco ou no começo do próximo ele deva apresentar essa técnica do Sukuna. Agora a pergunta do Sandro de Paula. Quem você acha que será o vilão final de Jujutsu Kaisen? Kenjaku ou Sukuna? Ou será que haverá um plot twist e o vilão será o Tengen, a Yuki ou até mesmo o Megumi? Bom, se a história fosse um pouco mais longa, coisa que parece que não é o que vai acontecer, eu acho que poderia até mesmo ter um plot twist. Alguém como, por exemplo, o Megumi se tornar um vilão e querer se vingar por algum motivo. Mas eu acredito que vai acabar sendo mesmo o Sukuna que vai conseguir se libertar de alguma forma e vai trazer o terror aí para todo mundo. É isso que eu acredito, mas quem sabe, né? Já o 69 Sensações pergunta: sempre achei que o Yuta e a Maki se gostavam. Depois que eu vi o capítulo extra recentemente, onde ela até mesmo ajeita a gola dele e fica de conversinha, comecei a achar que os dois têm um romancinho em segredo. O que você acha? Olha, eu não sei se os dois chegaram realmente a namorar, porque eles são usuários de Jujutsu, sempre ficam muito ocupados, ainda mais o Yuta sendo um classe especial.
Então acho que talvez não tenha dado tempo, mas com certeza os dois se gostam, isso daí é sem dúvida. A gente viu isso claramente no volume 0, onde a Maki ali sentiu um afeto muito grande pelo Yuta, e também no volume normal, quando a Maki se machucou, a gente viu uma preocupação muito grande do Yuta. Então que os dois se gostam é quase que certo. Agora, se teve alguma coisa, aí eu acho que já não teve, principalmente por causa do trabalho dos dois, ainda mais que o Yuta passou um bom tempo viajando fora lá procurando a corda negra, e isso com certeza dificulta qualquer relação. Mas que os dois se gostam, disso eu tenho certeza, e se eles ficarem vivos até o final da obra, talvez eles até mesmo se casem. Agora a pergunta do Gabriel Souza: quais poderes você acha que o Sukuna vai ter quando tiver 20 dedos? E bom, eu fiz um vídeo completo de uma teoria falando de qual é o tipo de poder que eu acho que o Sukuna tem. Se você quiser ver, vai estar no card aqui em cima. E eu acho, dando um resumão aqui, que tem a ver com cozinha. Ele come o seu oponente e acaba ali absorvendo sua técnica, algo do tipo. E isso para mim também pode ser uma explicação para o próprio plano do Sukuna, que tem a ver ali com o Megumi. Talvez ele queira absorver a técnica do Megumi e por isso que ele está tão interessado nele. Mas isso tudo aqui é uma teoria, se você quiser vê-la completa, é só clicar no card aqui em cima. E eu acho que é esse o poder que ainda falta o Sukuna mostrar. Def Zevio: você acha que como o Naoya não foi morto com energia amaldiçoada, ele irá voltar como um espírito vingativo? E bom, essa daqui foi uma das coisas que eu disse em um dos vídeos, e eu acho que sim, que pode ser que ele volte. Aliás, eu espero que ele volte, porque esse daí é o único caso que eu acho que tem a possibilidade de surgir um novo espírito vingativo. Todas as outras mortes foram decorrentes de alguma arma amaldiçoada ou uma técnica amaldiçoada. Ele seria o único que tem essa possibilidade. Então eu tenho uma expectativa sim de que ele volte como um espírito vingativo e acabe fazendo alguma confusão aí, acabe voltando mais forte e traga problemas para os outros. Afinal, eu acho que esse tipo de maldição vai ser o tipo de maldição mais focado daqui para frente. As maldições como espírito vingativo são as mais poderosas. E por isso que eu acho que o Naoya tem chance de voltar. Já um otaku aí pergunta: uma das técnicas do Sukuna de corte, o clivar, se ajusta de acordo com o nível de energia amaldiçoada do oponente atingido. Essa técnica teria efeito no Toji ou na Maki? E bom, essa daqui é uma ótima pergunta e eu acho que não teria um tipo de efeito nem no Toji nem na Maki hoje em dia. Antigamente sim, ela ainda tinha energia amaldiçoada, mas hoje, como ela não tem nenhuma, acho que o clivar não adiantaria neles. É por isso, por exemplo, que o Sukuna tem dois tipos de cortes e ele utiliza os dois na sua expansão de domínio. Um deles é para objetos que não têm energia amaldiçoada, ele utiliza ali um corte padrão, e o outro é para coisas que têm energia amaldiçoada, então ele se adapta àquilo que está atingindo. Porém, como ele tem dois tipos de corte, eu acho que o clivar realmente não vai fazer efeito na Maki nem no Toji, mas ele tem um outro tipo de corte que faria um efeito normal, como qualquer outro corte do Sukuna. E com certeza eu acho que isso seria mais do que o suficiente para cortar os dois. Portanto, mesmo que um dos cortes não tenha efeito, o outro ainda teria, e isso daria no mesmo para os dois, eles acabariam sendo mortos por um dos tipos de corte do Sukuna. Bom, galera, essas foram as perguntas que eu separei no vídeo de hoje. Espero ter respondido aí as maiores perguntas, e caso você não tenha sido respondido, não se preocupe que terá outros vídeos de perguntas e respostas. Então é só você ficar atento, se inscrever no canal para não perder mais nenhum tipo de vídeo como esse, e aí no próximo você coloca sua pergunta que talvez eu consiga responder, beleza? No mais, eu agradeço todo mundo que mandou uma pergunta, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.